Bom dia, 18 de outubro de 2023. Novamente vim fazer mais um vídeo sobre esse sistema de painel monolítico de EPS, um sistema construtivo que eu venho trabalhando aí aos últimos 2 anos e desenvolvendo a execução. E vou tratar de agora para frente da parte mais de obra, a parte mais de desempenho com o painel, né? As minhas primeiras obras, pelo menos as minhas 3, 4 primeiras obras, a gente teve um desempenho, pode-se dizer, péssimo, né? Onde o custo da obra foi muito alto, onde o ritmo da obra foi muito baixo e basicamente por alguns fatores que eu vou relatar nesse vídeo. Primeiro fator, projeto. Se você não tiver um projeto pensado para painel, você vai ter alto custo e baixo desempenho. Sempre que você não tiver um projeto pensado para painel, o que pode acontecer é você, dentro do estrutural, precisar utilizar concreto armado, em alguns pontos, vigas, pilares, dependendo dos vãos, essas vigas, esses pilares podem até ser muito reforçados, o que vai impactar atraso de obra, porque é mais demorado, aumento de mão de obra, porque você vai precisar de mais mão de obra para fazer caixaria, armaduras, etc., concretagem, e custo. O sistema de painel de EPS, ele vai ser mais em conta comparando os custos de estrutura, né? Pode chegar até aí 20%, dependendo da carga de aço do estrutural de uma obra convencional, 30% na estrutura. Frisando que não é na obra, não é o custo total de obra. Porque se você tem uma fundação, sendo a obra de painel, ou de concreto armado, ou de bloco estrutural, ou de qualquer outro sistema construtivo, você vai ter que fazer sondagem, ver se o solo resiste cargas, dimensionar essas cargas, vai ver se você precisa fundação rasa ou fundação profunda, e esses custos para todas as obras vai existir, e bastante semelhante até. Você vai ter piso, você vai ter lajes, você vai ter telhado, você vai ter azulejo, você vai ter pintura, você vai ter porta, você vai ter janela, que para os dois sistemas são semelhantes. O que modifica entre um e o outro? Não necessidade de vigas e pilares, e o painel substitui vigas, pilares e alvenaria, porque até o reboco nos dois sistemas vai existir. Então, o projeto arquitetônico ele tem que ser pensado para painel. E como que ele é pensado para painel? Se o teu painel é a tua resistência estrutural, você precisa, obviamente, ter painéis resistindo cargas, das lajes, principalmente, né? O que acontece quando você coloca muitos janelões, né, e aí você não tem apoio para a laje? Por exemplo, esse caso aqui, ó. Nessa obra, eu tenho essa parede inteira, obviamente tem uma porta aqui, mas eu tenho essa parede inteira de um lado, tenho essa parede inteira do outro. Aquela parede pode abrir ela inteira, não tem problema. Eu tenho como apoiar a laje aqui e aqui. Eu apoio as lajes aqui, né? Ali eu ainda tenho todo esse vão aqui de suporte e a gente reforça essa placa, né? Mas os apoios principais vão estar nas paredes, então não tem problema, certo? Aqui a gente não precisa reforço, não precisa viga, não precisa pilar de reforço nem nada. Essa obra aqui eu tenho 0 vigas e 0 pilares. Então aí sim eu consigo reduzir custo, reduzir prazo e reduzir mão de obra. O segundo ponto, que é muito importante, depois que passou por projeto, é a argamassa estrutural. Esse traço dessa argamassa aqui. Lembrando, antes de tudo, que a escolha do painel também é muito importante, tá? O projeto arquitetônico não vai depender do fabricante de painel, mas o projeto estrutural vai depender do fabricante de painel. Então você precisa obrigatoriamente exigir os laudos, tá? Esse fabricante aqui me entregou todos os laudos, então eu sei qual é a carga que ele resiste,
E isso vai influenciar no dimensionamento de número de pavimentos, certo? E também da sua segurança, com questão de durabilidade, a qualidade do EPS, o tipo do aço que está sendo utilizado. Então é assim, ó, é obrigatório, na minha opinião, exigir os laudos do fabricante. E ele não está te fazendo nenhum favor. Porque é a única forma que você tem de saber que esse laudo foi submetido a um laboratório com uma argamassa de uma certa resistência e atingiu uma certa resistência à compressão, a compressão excêntrica, a flexão e tudo mais. Esses índices o projetista vai precisar, certo? Para fazer toda a parte de dimensionamento. Segundo, o projeto estando pensado para painel, as paredes são apoios. Pensando em reduzir custos, se você tem vãos muito grandes, obviamente o custo da laje vai ser maior, porque você vai precisar de lajes especiais. E aí, quando acontece de você ter no arquitetônico, além de vãos muito grandes e não ter parede, aí o custo da obra vai lá em cima, porque você acaba tendo que fazer toda essa parte que não tem parede em concreto armado. Muitas vezes todo o ambiente ou parte da obra, já teve obra que chegou a 70% sem concreto armado, toda essa parte de painel acaba sendo somente vedação e o custo da obra vai lá em cima. Aí depois os proprietários reclamam, mas a minha obra, me falaram que ia ser 40% mais barato e eu não estou vendo economia. Bom, aí é questão de uma boa elaboração de projeto. Voltando à próxima etapa, uma boa argamassa estrutural. Essa argamassa, ela tem que ter desempenho e ela tem que ter resistência. E foi aí onde eu apanhei muito, porque agregados mais grossos beneficiam a resistência e agregados mais finos beneficiam a trabalhabilidade, a elasticidade, a plasticidade da massa. Então, você precisa trazer para o laboratório também traços. Você vai misturar alguns agregados, dependendo da sua região, de preferência escolher agregados inertes, para fazer uma mistura e só rompendo, não tem outra forma, você tem que levar no laboratório, você pode fazer uma parceria com a concreteira, fazer uma parceria com a tua concreteira para que eles permitam que você use a prensa hidráulica do laboratório deles, ou ir numa universidade, ou ir em algum centro que você possa romper esses corpos de prova para saber qual a resistência está dando. Mas uma coisa eu já adianto, argamassa para projetar com projetor. Eu acho muito difícil que essa argamassa tenha resistência estrutural exigida em projeto. Porque tem muito fino. Para você conseguir projetar, você vai precisar de basicamente usar areia fina. Para usar areia fina, e aí o pessoal dá aquela receita, faz um traço 1:3 de areia e cimento, que é essa a receita. Não, não é essa a receita. Você precisa atingir aí no mínimo 20 MPa. E o traço 1:3, se você usar só argamassa com areia fina, não vai chegar nem perto disso. Então você precisa de agregados mais grossos, uma areia média, uma areia grossa, e aí você vai trabalhar na proporção. E não adianta eu te dar uma proporção, porque basta mudar a granulometria da areia, basta mudar o tipo da areia, vai mudar a resistência. Até eu chegar nessa argamassa aqui, eu fiz tranquilamente 20 testes para mais. Aí eu fiz uma parceria com a concreteira, que era que me fornecia o material, e eu pedi para eles se poderiam usar o laboratório deles, eles liberaram. Então eu na obra fazia os traços, moldava os corpos de prova, esperava 7 dias, ia lá, rompia, eu já tinha uma projeção de quanto essa argamassa ia atingir de resistência, certo? Então não tem outra forma, laudos do painel submetido ao laboratório e rompimento dos corpos de prova. E se você tiver uma instituição de ensino, alguma coisa que te emita o laudo, é melhor ainda, entrega para o cliente. Aí sim você tem a garantia de que a sua argamassa está atendendo às exigências estruturais do projeto e vai te dar desempenho de execução, tá certo? Fora isso, é uma sequência de montagem de painel, alinhamento, prumo, etc., que é o básico.
E fora isso não tem muita diferença. Agora, uma coisa que precisa ficar muito claro é que concreto armado é um sistema construtivo, alvenaria estrutural é outro sistema construtivo, painel de EPS é outro sistema construtivo. Não adianta você querer ficar fazendo um baseado no que você faz em outro, certo? E principalmente o que eu vejo é a pessoa linkando painel, obra de painel de EPS e achando que vai fazer igual concreto armado. Não vai fazer igual. Elas têm algumas particularidades, mas principalmente nessa parte de estrutura, esquece. Montar o painel, alinhar o painel, travar o painel, revestir, não é chapisco, não é reboco. Então esquece essas similaridades, são outras particularidades, são outras características que precisam ser trabalhadas, porque senão você vai ter problemas de estrutura, tá? E tem muita gente com problemas estruturais sérios por erros de execução de estrutura, por erros de traço de argamassa. A questão de escolha do painel também é muito importante, né? Então, o primeiro aspecto é os laudos, certo? Para você ter a certeza que esse painel foi submetido a um laboratório e tem a resistência. Outras características que vai dar desempenho e baixo custo, que hoje eu levo em consideração, tá? Eu dou preferência, não que outros não sirvam, eu dou preferência a telas galvanizadas e soldadas, porque essa solda sendo bem feita, ela vai travar bem as duas malhas, e isso vai te dar rigidez no painel. A outra coisa, densidade do isopor. Quanto mais duro for, né, ao toque, assim, ó, quanto menos ele deformar, melhor. Não pode ter porosidade. Então você também precisa de um laudo de estanquidade, e esse daqui tem. O que mais? As malhas, quanto mais próximas, melhor. No sistema de aderir à argamassa com mais facilidade, você forma camadas mais rápido e você minimiza problema de fissura de retração. Então, por exemplo, tem painéis que são com tela de laje, né, aquela 15x15, eu particularmente não gosto, não que não sirva, mas eu não gosto. Porque você precisa de uma tela, de uma argamassa, uma camada muito grossa, o painel é liso, então você tem um gasto, pelo que eu já comparei com esse painel, chega a quase 50% a mais de argamassa, então ele também proporciona um custo maior de obra, por consequência, baixo desempenho, porque você vai precisar de mais mão de obra para fazer o mesmo serviço. Então hoje eu tenho preferido painéis com malhas estreitas, quanto mais próximas melhor, com fios galvanizados e tela soldada. É isso que eu tenho usado como premissas para escolher o painel. Sempre exigindo laudo. Nada sem laudo. Não compra painel sem laudo. Quando você for fazer estrutural, pega esse laudo e entrega para o engenheiro projetista, que vai fazer seu cálculo estrutural, porque ali ele vai tirar a resistência do seu painel, e verifique até a autenticidade desses laudos. Porque eu já tive contato com empresa que me forneceu o laudo, que eu, quando fui consultar com o laboratório que executou o ensaio, me foi negado. Essa empresa nunca tinha feito o laudo, ele usou um laudo de uma outra empresa, colocou os dados dele e forneceu. Certo? Então hoje, nessa questão de desempenho, eu vim trazer mais alguns detalhes para diminuir assim, os riscos de prejuízo de vocês, de quem vai construir com o sistema, melhorar a visão do sistema construtivo, né, que muitas obras mal executadas levam a crer que a obra de painel não é boa, e não é isso, não é a realidade. O problema foram algumas execuções mal realizadas, pessoas até mal intencionadas. Mas o sistema construtivo, estando bem desenvolvido, estando bem orientado, estando bem calculado, estando bem executado, é excelente. A minha equipe aqui, hoje eu estou com 10 pessoas, mais ou menos, diretamente, né, fora encanador, fora eletricista, que vem de vez em quando. Todos eles estão adorando o sistema. Nunca tinham tido contato, nunca tinham nem visto, muitos nem sabiam que isso existia, e a obra está andando super bem, com ótimos resultados, e o pessoal bem animado, gostando, porque é um serviço mais leve, mais prático, mais rápido, não tem tanto peso, não tem tanta dificuldade. Tá? Então vamos desenvolver esse sistema, porque realmente ele vale a pena. Uma boa obra a todos.